E como eu não posso dar um abraço nos fãs de Glee, eu trouxe esse vídeo pra deixar o coração mais quentinho. Olá, internet! Pois é, nos últimos dias perdemos Naya Rivera, a Santana da série Glee, de uma maneira muito triste. Glee foi um dos maiores fenômenos do fim da década de 2000 e início da década de 2010, conquistando muitos fãs e batendo vários recordes. É por isso que quando foi anunciada a morte de Naya, muitos fãs, atores, a mídia de maneira geral, todo mundo ficou muito em choque. Criada por Ryan Murphy, Glee foi ao ar de 2009 a 2015 e durante as 6 temporadas da série, todas inclusive estão disponíveis na Netflix, a série revelou vários novos talentos, como Lea Michele, Darren Criss, Chris Colfer, Melissa Benoist, além da própria Naya e vários outros. O que eu mais amo em Glee é que quebrou vários paradigmas ao falar sobre assuntos que ainda eram polêmica naquela época, né? Como, por exemplo, gravidez na adolescência, homossexualidade, bullying e sexo. E é tanto sucesso que a série ganhou vários prêmios durante os anos que teve ao ar, como, por exemplo, o prêmio de melhor série de comédia no Globo de Ouro 2 vezes. A série também foi cheia de polêmicas, histórias engraçadas, vários bastidores, várias curiosidades legais. Faz muito tempo que vocês me pedem um 20 fatos sobre Glee aqui no FBI Nostalgia, então nesse momento que os fãs estão precisando de um carinho, eu decidi fazer uma homenagem a essa série tão querida. Bom, não tem como eu não começar falando sobre Naya, né? No dia 8 de junho de 2020, Naya foi dada como desaparecida. A atriz, que tinha 33 anos de idade, tinha alugado um barco para passear com o filho, Josie, de 4 anos de idade, no lago Paro, em Califórnia. Mas horas depois, ele foi encontrado sozinho dormindo no local. O corpo de Naya só foi encontrado no dia 13 de julho, 5 dias depois, dentro do lago, e após a realização da autópsia foi anunciado que a causa da morte foi afogamento acidental. Desde a notícia do seu desaparecimento, vários colegas de Glee prestaram várias homenagens para Naya. A Heather Morris, por exemplo, que viveu Britney, o par romântico de Naya na série, participou de uma vigília no lago e vários outros atores publicaram mensagens no Instagram. A Heather, por exemplo, publicou várias fotos de Josie, o filho da Naya, brincando com seus 2 filhos e escreveu um longo texto dizendo o quanto a Naya ensinou sobre luto, sobre ser forte, resiliente e uma boa amiga. Já a Diana Agron lembrou da atriz como a sua primeira amiga e aliada dentro do programa, e Amber Riley publicou no Instagram um trecho da performance de Naya de If I Die Young. Os produtores de Glee, Ryan Murphy, Ian Brennan e Brad Falchuk também publicaram um depoimento por meio das redes sociais da Fox, dizendo que iriam abrir um fundo para custear a faculdade de Josie no futuro. Eles ainda relembraram quanto Naya foi importante para a comunidade LGBTQIA+, já que a Santana foi uma das primeiras personagens lésbicas em um seriado adolescente. Falando nisso, quem também lamentou a morte de Naya foi Demi Lovato, que fez uma participação em Glee na 4ª temporada da série. Ela interpretou a Dani, que era uma namorada de Santana, e no Instagram a Demi compartilhou fotos junto com a Naya e falou sobre a importância que a sua personagem teve na descoberta da sua própria sexualidade. Eu sempre vou agradecer pela oportunidade de interpretar a sua namorada em Glee. A sua personagem foi inovadora para milhares de meninas queer dentro do armário, como eu na época, e sua ambição e conquistas inspiraram mulheres latinas ao redor do mundo. Os fãs, claro, também prestaram homenagens, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais. Às margens do lago, vários fãs deixaram flores e fotos da atriz. Um fato que deixou muitos fãs chocados é que o corpo da Naya foi resgatado no lago no mesmo dia que completou 7 anos da morte de Cory Monteith, seu parceiro de elenco. Pois é, essa foi uma outra morte trágica que chocou o elenco e os fãs de Glee. Cory Monteith, que interpretava Finn Hudson, foi encontrado morto em uma suíte no hotel Fairmont Pacific, em Vancouver, no Canadá, no dia 13 de julho de 2013. A necrópsia revelou que a causa da morte foi uma overdose ocasionada pela mistura de drogas e álcool. Cory tinha apenas 31 anos de idade. Desde 2011, ele falou várias vezes sobre a sua luta contra drogas e álcool e meses antes da sua morte, em abril de 2013, ele tinha sido internado em uma clínica de reabilitação. A Lea Michele, que era sua namorada na época, demonstrou muito apoio a ele e desde então passou a ser vista constantemente usando um colar escrito Cory. A última aparição pública dele, inclusive, foi no tapete vermelho do Chrysalis Butterfly Ball no dia 8 de junho, que ele pousou ao lado da Lea. E isso aconteceu em meio à série, a série ainda estava rolando, e para homenagear o Cory e fechar o arco do seu personagem, o Ryan Murphy decidiu fazer um episódio tributo.
The Quarterback foi o terceiro episódio da 5ª temporada de Glee e foi exibido em 10 de outubro de 2013, sendo até hoje um dos mais emocionantes de toda a série. O Ryan revelou em entrevista para USA Today que praticamente todas as cenas foram filmadas uma única vez, porque o elenco e a equipe não conseguiam conter as lágrimas. E olha só, Ryan Murphy revelou durante uma edição in memoriam do Entertainment Weekly o final que tinha planejado para Glee antes da morte de Corey. Segundo ele, toda a 6ª e última temporada da série seria focada em Rachel e Finn, e que a última cena de toda a série seria um diálogo fofo entre eles dois, que os dois se reencontrariam depois de terem realizado seus sonhos. Ai, gente, dá até um aperto no coração. E o Ryan deu todos os detalhes de como seria essa cena. Ele falou assim na entrevista: no final da 6ª temporada, Rachel teria se tornado uma grande estrela da Broadway, o papel que ela nasceu para viver, e Finn teria se tornado um professor e se estabelecido em Ohio, em paz com a sua escolha e não mais se sentido como o perdedor de Lima. A última fala do diálogo seria assim: Rachel volta para Ohio realizada, mas ao mesmo tempo não tanto, e caminha até o coral comandado por Finn. O que você está fazendo aqui? Ele iria perguntar. Estou em casa, ela responderia. Fim. Mas apesar de não ter seguido o final que ele imaginava desde o início, Ryan transformou o último episódio da série, que foi um especial de 2 horas, em um grande tributo ao Corey. O momento mais especial, pelo menos pra mim, foi a última cena da 2ª hora da série. Nesse momento, a série tá em 2020 e a Sue Sylvester, que agora é vice-presidente dos Estados Unidos, retorna ao McKinley High, que se transformou em uma escola de artes e conta com Will como diretor. E então renomeia o teatro como o Auditório Finn Hudson, em homenagem ao personagem de Corey. E aí, depois de um discurso bem emocionante dela, todos os personagens que já passaram pelo New Directions surgem pra cantar I Lived, música do One Republic. E aí, em um momento, todos levantam os braços em referência ao passo de dança de Don't Stop Believing do primeiro episódio e vemos uma placa com o nome do auditório, uma foto de Finn e embaixo a frase: vejo o mundo não como ele é, mas como ele deveria ser. Ai, que lindo, né? Eu achei lindo demais esse final, achei justo, achei uma homenagem muito bonita. O que vocês acharam? Mas bom, Glee foi uma das produções televisivas mais bem sucedidas dos anos 2000, mas você sabia que a série quase foi um filme, meu anjo? Muito que bem! Em uma entrevista para um jornal em 2009, um dos showrunners e criadores da premissa original da série, Ian Brennan, contou que a primeira versão do roteiro foi escrita em 2005, se inspirando na sua própria história e experiência como membro do coral na Prospect High School em Illinois. Depois de escrever o roteiro, uma amiga de Ian entregou pro Ryan Murphy, que na época já era famoso por ter criado a série Nip Tuck, e aí ele marcou um encontro entre os dois. Como o Ryan também tinha participado do Glee Club do colégio na adolescência dele, ele se interessou muito pelo roteiro e convidou o Ian para ajudar e levar o roteiro pra frente. Foi aí que o Ryan deu uma ideia de transformar a história do Ian, que inicialmente era um filme, em uma série de TV. Mas em 2010 foi revelado pelo Digital Spy que no contrato assinado pelo elenco em 2008, antes deles filmarem o piloto, tinha uma cláusula dizendo que eles poderiam fazer parte de até 3 filmes da franquia Glee. E aí na época os fãs comemoraram, mas o que aconteceu foi bem diferente, né? Em agosto de 2011 foi lançado nos Estados Unidos o filme Glee 3D, o filme. Ao contrário do que os fãs estavam esperando, não era um longa com uma história nova, mas sim um compilado de cenas da turnê do elenco. E aí a produção seguia aqueles moldes de filmes e cantores de bandas teens famosas que fazia muito sucesso na época, com várias performances dos shows, cenas de bastidores, aquele efeito 3D, que era uma novidade na época. Glee foi um dos maiores fenômenos musicais dos últimos anos também, né? E tem vários números impressionantes. Só pra ter uma ideia, durante as 6 temporadas da série foram apresentados 728 números musicais. E delas, 207 entraram na parada principal da Billboard, a Hot 100. Por mais de 5 anos, a série se manteve como recordista em quantidade de entradas na parada, até ser desbancada pelo Drake em março de 2020. E atualmente, Glee se encontra em 2º lugar. Então tá muito bem, né? A gente tá em 2020, mano. Já faz muito tempo que a série acabou já. Olha esse sucesso. Dentre as músicas já cantadas pelo elenco de Glee, com certeza o maior sucesso foi Don't Stop Believing, cover da banda Journey dos anos 80, que apareceu logo lá no primeiro episódio, né? A versão de Glee alcançou o 4º lugar no ranking da Billboard, a posição mais alta alcançada por um cover da série, e vendeu mais de 1 milhão de downloads no iTunes, se tornando a música mais bem sucedida de Glee. Mas, mano, vocês já pararam pra pensar se outra música fosse tema de Glee? É meio estranho, né? Mas em uma entrevista pro Hollywood Reporter, o produtor musical Adam Anders revelou que Viva La Vida do Coldplay quase ocupou o lugar de Don't Stop Believing no primeiro episódio da série. Mas a banda acabou não liberando os direitos autorais
das suas músicas na época. Perderam, meus anjos. Don't Stop Believing ganhou 6 versões diferentes durante as 6 temporadas da série, sendo a mais famosa a primeira, em que Rachel, Finn, Mercedes, Tina, Kurt e Art cantam no final do primeiro episódio da série. Mas parece que a galera ficou um pouco cansada aí de cantar tantas vezes a mesma música. Eu amo essa história. Em um dos episódios do podcast de Gina Ushkovitz e Kevin McHale, a Heather Morris e a Naya Rivera brincaram de um jogo em que eles deveriam adivinhar de qual música da série eles menos gostavam. E aí, adivinha, né? Kevin e Heather disseram que não aguentavam mais ouvir a versão de Glee de Don't Stop Believin', e Naya também revelou que era uma das músicas que ela menos gostava. E apesar do sucesso de Glee da trilha sonora, que apresentou vários cantores e músicas clássicas para um público jovem, nem todos os artistas permitiram que seu catálogo fosse usado na série. O Slash, guitarrista do Guns N' Roses, por exemplo, não só negou que a série usasse as músicas da banda em um episódio, mas também falou muito mal sobre Glee numa entrevista para o Entertainment Weekly em 2011. Glee é pior do que Grease, e Grease já é ruim o suficiente. Hoje em dia olho pra Grease e penso, entre High School Music e Glee, Grease é realmente uma obra de arte brilhante. Mas é claro que quem ficou pistolão com esse comentário foi Ryan Murphy. Não fala da minha série não, entendeu? Chamou até o guitarrista de estúpido e ignorante e disse que a carreira dele estava acabada e várias outras coisas pra Rolling Stone, ele falou. Quem também falou mal de Glee foi Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, que muito me admira. Quando perguntaram pra ele se alguma música da banda entraria no programa, ele disse que tentou assistir a série, mas que não era o seu tipo, e ainda falou mal do Ryan, dizendo que ele ficou muito ofendido porque não estamos implorando pra estar na sua série de merda. Tá agressivo, mas você tá bravo? Outra banda de rock que rejeitou Glee foi Kings of Leon, que na época estavam no auge do sucesso com Use Somebody e Sex on Fire. Eles já eram conhecidos ali por raramente licenciar suas músicas para filmes e programas de TV. Outro artista que rejeitou Glee, eu não entendi o porquê, foi Justin Timberlake. As únicas músicas cantadas por ele que entraram na série foram 4 Minutes, que na verdade é da Madonna, e que esteve no episódio dedicado à Madonna na primeira temporada, e Bye Bye Bye, que é da boy band NSYNC. E já o Coldplay, como eu falei, rejeitou ter suas músicas em Glee de cara, mas depois de ver o sucesso, né, da série e tudo mais, liberou todo o seu catálogo pro Ryan Murphy, é o famoso O Mundo dá Voltas, não é mesmo, meus anjos? E a Disney também demorou muito tempo para liberar os direitos de suas músicas para Glee. Eles só permitiram que a série tivesse acesso a Let It Go em 2014, e a música foi cantada por Lea Michele no primeiro episódio da 6ª temporada. Let it go, let it go. Uma curiosidade muito legal é que na série a personagem da Lea, a Rachel, é filha de Shelby, que é interpretada por Idina Menzel, que dá voz a Elsa em Frozen. E numa entrevista pro Jimmy Kimmel, a Lea contou uma história bem engraçada dos bastidores dessa música, dessa cena. Ela revelou que vomitou em cima do palco enquanto cantava e que tudo foi filmado pela equipe. Mano do céu. I was singing, there was snow falling, I looked up, trying to make it magical and beautiful, and ended up choking on the snow and vomiting. Falando em cena tensa, a gravação de Don't Stop Believing pro piloto foi bem complexa. Na época, Dina revelou em entrevista pra revista Out que eles passaram 1 dia e meio gravando um número musical e chegaram a filmar mais de 75 vezes a mesma cena. Ela disse também que Kevin McHale demorou um pouco pra se acostumar com a cadeira de rodas de arte, e durante a performance eles tiveram que fazer várias pausas pra mandar o Kevin parar de mexer as pernas no ritmo da música. E por falar em Kevin McHale, ele se tornou um dos atores preferidos do elenco pra muita gente, especialmente pros brasileirinhos. Isso porque o ator, além de ser aquele cara muito carismático, maravilhoso, ele já esteve no Brasil várias vezes, tanto pra promover a série, quanto simplesmente pra passar férias. Ele já foi várias vezes fotografado usando uma camiseta do Palmeiras, tipo, muito brasileiro. Por muito tempo, os fãs e a mídia acreditaram que ele vinha muito pra cá porque tinha amigos brasileiros, mas depois de 2018, quando Kevin revelou que era gay, com um tweet muito engraçado, inclusive, dizendo que No Tears Left to Cry, da Ariana Grande, era mais gay do que ele. Maravilhoso. Bom, mas muitos fãs juntaram os pontos ali e descobriram que, na verdade, ele sempre estava aqui no Brasil por causa do seu namorado, o brasileiro Marco Esposito, um cara que sempre aparecia junto com ele nas fotos do seu Instagram. E aí, em 2019, Kevin decidiu levar esse amor ao Brasil para outro nível. Ele lançou o clipe da sua primeira música de trabalho solo, Younger, que não só fala sobre esse namoro que ele teve com o Marco por 8 anos, mas que foi completamente gravado
gravado em São Paulo e com atores brasileiros. Muito amor, né? Tem também até um áudio do próprio Marco falando em português. Mal espero pra gente se ver. Boa noite. Atualmente, Kevin namora o cantor Austin Mackenzie, mas ainda tem Marco como um de seus melhores amigos. Uma das personagens mais divertidas de Glee, a Brittany Pierce, foi interpretada por Heather Morris. O que é doido saber é que ela tinha uma carreira bem consolidada antes da série e acabou caindo de paraquedas lá em Glee. Antes de se aventurar como atriz, Heather era dançarina de ninguém mais, ninguém menos do que Beyoncé, a rainha. Ela se apresentou com a Queen Bee durante 1 ano e meio, lá por 2007 e 2008, e fez parte da turnê The Beyoncé Experience. E Heather tinha um papel de destaque, tá? Ela era apenas uma das 2 dançarinas de apoio na coreografia de Single Ladies da turnê. Tapa na cara, gente. Ó, estourou. E apesar de viver o sonho de muitos dançarinos, a Heather decidiu abandonar a carreira e se dedicar à atuação. E aí, em janeiro de 2009, ela se encontrou com um dos coreógrafos de Glee e falou sobre seu sonho de se tornar atriz. Então, ele convidou ela para ajudar Chris Colfer e Gina na coreografia de Single Ladies, que foi exibida durante o episódio 4 da primeira temporada. E aí, quem sabe, conheceu Ryan Murphy. Deu certo e alguns dias depois ela recebeu uma ligação do seu agente dizendo que tinha conseguido o papel da Brittany. E Heather ainda contou que o seu conhecimento como dançarina de uma grande diva pop também inspirou um dos episódios da série. Ela contou que Ryan Murphy era obcecado pela Beyoncé e sempre pedia pra Heather mostrar alguma das coreografias que ela fez com a cantora. E aí, durante um jantar, ele perguntou assim pra ela: Ô, meu anjão, como é que você dança com seu cabelo? Você é muito boa nisso. E aí a Heather explicou o conceito de hairography, que é uma técnica usada pelo Beyoncé e outras divas pop, que é tipo dançar com o cabelo. Ou seja, o famoso bater cabelo pra nós aqui do Brasil. E aí, uma semana depois disso, o Ryan Murphy escreveu um episódio da série focado na explicação de Heather. Hairography se tornou o 11º episódio da primeira temporada e nele o professor acha que é uma boa ideia aderir à coreografia de dançar com o cabelo depois de ver um dos corais rivais fazendo isso. Demais, né? Bom, e assim, é oficial, né? Não dá pra imaginar ninguém além de Lea Michele interpretando a Rachel, né? Tá todo mundo de acordo? Mas vocês sabiam que ela quase não fez o teste pra viver a personagem? Pois é, meus anjos. A Lea revelou numa entrevista pro DVD da primeira temporada de Glee que teve um acidente de carro bem grave ao lado de fora dos estúdios da Fox, onde ia participar da audição dela. E esse não foi o único problema da audição dela, meus anjos. Não, que a zica não é pouca, não. Ela escolheu cantar pro Ryan Murphy e pros outros showrunners da série a música On My Own, do musical Os Miseráveis, mas o pianista pulou um verso da canção. Então ela parou tudo e disse: Hello, Ray. We have to go back to the second verse. E aí, em outro momento, enquanto ela apresentava uma fala que pra ela era bem dramática, os produtores começaram a rir. E aí ela disse: This is supposed to be funny, that was my serious part. I'm gonna do it again and I won't all cry. Atrevida, né? Em entrevista pra People, ela tinha certeza, que ela falou que tinha certeza que não ia conseguir o papel, mas esse seu jeito de se comportar foi justamente o que deu origem à personalidade de Rachel, que é conhecida por ser um pouco mandona e perfeccionista, né? Ryan Murphy até já revelou em várias entrevistas que ele escreveu a personagem da Rachel pensando especificamente nela, na Lea. Os dois já se conheciam antes de Glee por causa de um musical que a Lea Michele se apresentou, mas depois de trabalharem juntos em Glee, eles se tornaram inseparáveis e o Ryan, inclusive, foi até o juiz de paz do casamento de Lea com Xander Rach em 2019. Então fica aquela coisa assim, esse jeito da Rachel, dá pra ligar aí com a personalidade da Lea, né, meus anjos? Calma que a gente ainda vai falar sobre essa personalidade aí. E não foi só a Lea que serviu de inspiração para sua personagem. O Chris Colfer inicialmente fez o teste para interpretar Archie Abrams. E apesar de não ter conseguido o papel, os showrunners da série gostaram tanto dele que usaram ele como base para um novo personagem. E assim nascia Kurt. Demais, né? Em entrevista pro The Hollywood Reporter, o Chris e um dos produtores de Glee revelaram que antes de Kurt existir, tinha um personagem no roteiro chamado Rajesh, que seria um personagem indiano. Mas aí eles se interessaram tanto pelo Chris que convidaram ele para uma nova audição. Quem também fez um teste para um papel bem diferente do que acabou interpretando foi Darren Criss. Logo no início dos testes, ele fez o teste para viver Finn, mas acabou não conseguindo o papel. You know, I'm a small guy, I'm not a football player. I would never cast me as Finn. E aí, ao iniciar a produção da segunda temporada de Glee, lembraram do Darren e chamaram ele para uma nova audição para o papel do interesse amoroso de Kurt, o Blaine. E aí, como a gente sabe, deu certo dessa vez. Inclusive, essa parceria com Ryan Murphy deu tão certo que anos depois do fim da série, Darren e Ryan trabalharam juntos de novo em American Crime Story, The
Assassination of Gianni Versace, que foi um sucesso. Já o teste de Cory Monteith foi completamente diferente das audições do resto do elenco. Ele não tinha experiência como cantor, então a sua agente da época achou que seria uma boa ideia que ele enviasse um vídeo tocando bateria, porque ele tocava desde criança, né? Pra mostrar que ele tinha algum tipo de talento ali na parte da música, não é mesmo? Mas o Cory não tinha bateria e precisou improvisar. Então ele pegou vários potes, copos, usou uns lápis como baqueta e foi. Apesar de um pouco estranho e inusitado, os produtores de Glee adoraram a originalidade de Cory e decidiram dar mais uma chance pra ele. E aí a equipe pediu que ele enviasse um novo vídeo, dessa vez cantando uma música. A música escolhida por ele foi Can't Fight This Feeling, sucesso dos anos 80, e que inclusive depois tornaria a primeira música que a gente ouviria o Finn cantando na série. Muito incrível, né? I'm getting closer than I ever thought I might. Mas novamente os produtores gostaram da performance de Cory, mas ainda tinham dúvidas. E aí, em entrevista para Ellen DeGeneres em 2010, o Cory contou que a equipe da série não quis pagar as passagens para que ele fosse de avião até o local do teste, então ele decidiu ir dirigindo mais de 20 horas de Vancouver, do Canadá, para Los Angeles, nos Estados Unidos, para participar da audição. I got a drive to Los Angeles, and so I got in my car to the record store, and I got The Rent soundtrack and Billy Joel's Greatest Hits. E aí a ideia dele era decorar as músicas pra cantar na hora do teste, e foi isso que ele fez. E olha só, um dos talentos do Cory, que é tocar bateria, foi incorporado ao personagem. Finn também tinha esse talento de tocar bateria. Um bafo envolvendo o Glee foi quando Naya Rivera lançou em 2016 a sua autobiografia intitulada Sorry Not Sorry, Dreams, Mistakes and Growing Up. No livro tinham várias histórias de bastidores de Glee nunca antes reveladas. Coragem! Entre as revelações a Naya contou que o relacionamento entre a sua personagem Santana e Brittany se intensificou muito por causa dos pedidos dos fãs, já que os produtores e executivos da Fox estavam muito receosos de incluir um casal lésbico na trama. Olha só, gente, vale a pena pedir e encher o saco sim, entendeu? A galera ouve. E ela contou algumas coisas tensas sobre a sua vida pessoal também. Ela revelou que em 2010 ela fez um aborto e no dia seguinte ela foi ao set gravar a série, mesmo sentindo muita dor e sangrando muito. Ela estava grávida de Ryan Dorsey, o namorado dela na época, com quem ela tinha terminado há um pouco tempo. E aí ela contou que inclusive só revelou o aborto pro Ryan anos depois, e isso fez com que eles voltassem a ficar juntos. E aí eles se casaram em 2014 e em 2015 tiveram um filho, o Josie. Inclusive o casal já não tava mais junto, eles estavam até ali meio que brigando pela guarda do Josie. Mas antes de namorar com o Ryan, a Naya teve um relacionamento bem conturbado com Mark Selling, o Puck de Glee. Ela conta no livro que os dois saíram pela primeira vez durante o Halloween em 2009 e que o encontro foi um desastre, porque o Mark buscou ela com o carro todo sujo e levou ela pra comer no In-N-Out, que é um fast food nos Estados Unidos, tipo McDonald's. E que ele também fumou muita maconha durante todo o encontro. Mas o namoro foi mantido em segredo porque o agente do Mark queria que ele aparentasse estar solteiro. E aí, em 2010, ao descobrir que o ator tinha transado com uma outra mulher, a Naya decidiu dar um fim ao relacionamento e ainda se vingar dele. Junto com uma amiga, ela comprou Coca-Cola, comida de cachorro, alpiste e espalhou em todo o carro do Mark, que já tava sujo, como ela disse, né? Acho que ele nem percebeu. E não foi só Naya e Mark que namoraram durante Glee. Na verdade, ela disse no livro dela que todo mundo meio que se pegou nos bastidores da série. Ah, eu amo uma pegação entre elenco. Pra mim, os elencos tudo se pega. De novela, de filme, de série. Todo mundo se pega. Errado eles não estão, não é mesmo? Ela contou que durante a segunda temporada, os atores davam várias festas no apartamento que Kevin dividia com a Dina, que foi carinhosamente apelidado de Ninho do Amor. Imagina o porquê, né? Apesar de não dar detalhes sobre o que rolava lá, ela disse: o que acontece no Ninho do Amor fica no Ninho do Amor. A Naya deu a entender que também ficou com o Cord Overstreet, que é o que interpretava o Sam, assim que ele entrou pro elenco. Além dessa pegação que rolava por trás das câmeras, alguns ali engataram um relacionamento sério, né, como a gente sabe. O casal mais famoso de Glee com certeza foi Lea Michele e Cory Monteith. Os dois ficaram juntos de 2012 até 2013, quando Cory faleceu. Mas antes de trabalhar em Glee, a Lea teve um rápido romance com Matthew Morrison, o professor Will Schuster. Outro casal famoso de Glee é Melissa e Blake Jenner. Os dois entraram na série na 4ª temporada. Ele, inclusive, foi escolhido pelo reality show The Glee Project.
Eles chegaram a se casar em março de 2015 e se divorciaram em dezembro de 2016. Gwyneth Paltrow e Brad Falchuk, o produtor e roteirista de Glee, também se conheceram nos bastidores. Apesar de Gwyneth ter feito a sua primeira participação na série interpretando a Holly Holiday em 2010, na segunda temporada, foi só em 2014, quando a atriz voltou pra quinta temporada, que eles começaram a ficar, porque aí os dois estavam solteiros. Eles assumiram em 2015, casaram em 2018 e estão juntos até hoje. Glee também ficou conhecida por seus casais icônicos que formavam chips lembrados até hoje, né? Mas também tem uns outros chips aí que existiram e nunca nem aconteceram. É a fanfic dentro da fanfic. Foi o caso de Faberry, junção dos sobrenomes de Queen Fabray e Rachel Berry. As personagens começaram como inimigas, mas logo criaram uma relação, e aí a química entre as duas era tão forte nas cenas que alguns fãs achavam que não apenas a Rachel e a Kim deveriam ter um relacionamento na ficção, mas também que Lea Michele e Diana Agron namoravam na vida real. Meu Deus, olha essa fic. Alguns fãs até acreditavam que o relacionamento de Lea e Corey era puro marketing e que Lea e Diana eram proibidas de assumir o namoro. Olha só a loucura. E durante as gravações da primeira temporada da série, em 2009, a Lea e a Diana dividiram um apartamento e pareciam bem próximas, o que fez com que vários fãs passassem a shippar as atrizes ainda mais. Elas eram constantemente flagradas passeando juntas, dando as mãos, se abraçando. O chip tinha até uma música tema, que era Somebody to Love, porque durante os shows da turnê Glee Live, esse era o momento que as duas se abraçavam, davam as mãos e deixavam claro um suposto romance aí pros fãs. Mas a partir da terceira temporada da série, Rachel e Queen passaram a ter cada vez menos cenas juntas, e as atrizes também pararam de ser flagradas se abraçando e andando de mão dadas, isso por volta de 2011, 2012. E aí alguns fãs acreditavam que esse distanciamento entre os personagens aconteceu porque os produtores da série não queriam dar material pra quem shippava o casal, já que chegou ao ponto aí que Faberry era mais popular e querido na fanbase do que Finchel. Olha as ideias, que era Finn e Rachel. Mas de toda essa teoria aí, o que é verdade? Segundo as atrizes, nada, meus anjos. Durante uma entrevista para Marie Claire em 2011, a Diana fez questão de deixar claro que ela e a Lea eram apenas amigas. Ela disse assim: todos estão convencidos de que Lea e eu estamos namorando. Existem fóruns com fotos nossas nos abraçando em eventos ou no trabalho. É engraçado, mas encantador. Lea é linda. Desde quando você não pode abraçar seus amigos? E aí a Lea também disse a mesma coisa numa entrevista pro After Ellen em 2012. Nós achamos que isso é muito engraçado. Ela é incrível, mas as pessoas são doidas e confundem muito as coisas. E aí com o tempo elas pararam de ser vistas juntas totalmente. Bom, chegou aquele momento, né? Apesar das constantes declarações do elenco sobre todos serem uma grande família e se amaram muito, a Lea Michele teve alguns problemas com seus colegas durante a produção da série. Os rumores de uma rixa entre Lea e os outros atores começaram em fevereiro de 2011, quando o E! News soltou uma matéria revelando que quase ninguém do elenco aplaudiu Lea quando ela subiu ao palco do Grammy para apresentar o Lady Antebellum. Sem citar nomes, o repórter disse que alguns atores chegaram até mesmo a revirar os olhos e que a recepção foi completamente diferente de quando o Matthew Morrison subiu ao palco e foi ovacionado pelos colegas de trabalho. Já em 2012, quando o elenco estava gravando a quarta temporada da série, surgiram mais rumores sobre supostas atitudes de diva de Lea. Uma fonte contou ao site US Weekly que Kate Hudson, que estava fazendo uma participação especial em Glee como a professora de dança de Rachel, estaria irritada com o jeito de Lea e teria dito que, inclusive, que trabalhar com ela era um pesadelo. O rumor perdeu a força um pouco na época porque a Lea revelou depois, em entrevista para a revista Elle, que Kate deixou ela ficar na casa dela por um tempo depois da morte do Corey em 2013. E aí, em abril de 2014, surgiram rumores de que Nia seria demitida de Glee após reclamar de Lea. Alguns meses depois, durante uma entrevista para o programa Late Show com o David Letterman, a Lea negou qualquer desentendimento com a Nia. I think that the way that people like to pit like women against each other, not to get so serious, but it's really annoying and it's really sad. Mas em sua autobiografia, Nia confirmou que quase foi demitida de Glee após discutir com um dos produtores da série sobre a atitude de uma das atrizes do elenco. Apesar de não citar nomes, os fãs ligaram as coisas e acreditavam ser a Lea, né? E no livro, a Nia também contou que assim que começou a ganhar mais espaço na série, a Lea passou a se ressentir com ela e a culpar por tudo que acontecia de errado. E o desentendimento entre elas ficou tão forte que chegou ao ponto da Lea não trocar mais nenhuma palavra com a Nia durante todas as filmagens da sexta temporada. E como eu já falei aqui no vídeo de bafos do mês de junho, recentemente esses rumores de que a Lea não se dava bem com o resto do elenco ganharam muito mais força
depois de Samantha Ware, que participou da 6ª temporada de Glee interpretando a Jane, revelar atitudes racistas de Leia no set. Depois de Leia tweetar a favor do movimento do Black Lives Matter, a Samantha respondeu afirmando que ela tinha transformado a sua vida no inferno durante as filmagens da série e que seu comentário a respeito do Black Lives Matter era hipócrita. Lembra quando você fez o meu primeiro trabalho na televisão um inferno? Porque eu nunca vou esquecer. Eu lembro que você disse pra todo mundo que se tivesse oportunidade iria cagar na minha peruca, além de outras microagressões traumáticas que me fizeram questionar minha carreira em Hollywood. Outras pessoas do elenco também falaram sobre as suas experiências trabalhando com a Leia. E a Heather Morris, por exemplo, chegou a dizer num pronunciamento no Twitter que trabalhar com a Leia era muito difícil e que ela era desrespeitosa com vários colegas de elenco. A Leia também foi acusada de transfobia pela atriz Plastic Martyr, que contou que foi ridicularizada pela Leia quando cruzou com ela no Emmy 2010 no banheiro. Depois de toda essa repercussão, a Leia pediu desculpas por meio de um post nas redes sociais. E depois da morte da Naya, algumas pessoas ainda passaram a atacar a Leia, dizendo coisas bem pesadas como deveria ser você, inclusive usando como desculpa o fato de ela ter sido desagradável com seus colegas de elenco e com a Naya durante todo esse tempo. Depois de receber inúmeros ataques, a Leia desativou a sua conta no Twitter, lembrando que a Leia está grávida, que a Leia também tinha uma relação com a Naya e com o Glee, né, independente de qual seja essa relação, do que realmente aconteceu. Acho que as pessoas elas perdem a noção na internet, né? Realmente ela teve, pelo que a gente viu, atitudes bem intensas aí, né? E precisa evoluir muito, mas deixa ela evoluir sozinha, né? Não precisa atacar ela dessa maneira, com tanto ódio, né? Eu fico muito assustada com a reação das pessoas na internet. Mas enfim, vamos falar de coisa tensa, vamos continuar falando de coisa tensa. Outra pessoa do elenco de Glee que sofreu acusações bem sérias foi o Mark Selling, que interpretou o Puck em Glee. Em dezembro de 2015, depois do fim da série, ele foi preso por posse de pornografia infantil. O Mark foi alvo de uma força-tarefa da polícia de Los Angeles sobre crime contra crianças na internet. De acordo com o TMZ, uma ex-namorada do ator delatou ele para a polícia, que conseguiu um mandado de busca e encontrou no apartamento dele, no apartamento de Mark, mais de 50 mil fotos e 600 vídeos de pornografia com menores de idade. O Mark foi indiciado em maio de 2016 e se declarou culpado em outubro de 2017. Ele foi sentenciado de 4 a 7 anos de prisão e, além de passar por tratamento, também não poderia manter contato com menores de 18 anos e teria que pagar $50 mil para as famílias de cada uma das crianças que apareciam nas fotos. Mas, antes de ser efetivamente preso, no dia 30 de janeiro de 2018, Mark foi encontrado morto em um parque de Sunland, bairro de Los Angeles, onde ele morava. Após ter feito uma autópsia, foi declarada que a causa da morte foi suicídio. E ele tinha apenas 35 anos de idade. Uma curiosidade macabra é que algumas das falas de Mark em Glee parece que previam o que aconteceria com ele no futuro. Olha isso, no episódio 12 da terceira temporada, quando o professor Shu pergunta onde os seus alunos estariam em 2030, o Puck respondeu: jail or dead or both. Inclusive, tem várias outras coincidências macabras em relação aos atores que faleceram de Glee e tudo mais, só que não vem nem ao caso. Acho que não preciso ficar entrando nesse assunto, porque, afinal de contas, esse vídeo aqui é pra ser um vídeo pra cima, pra gente relembrar de Glee, relembrar das coisas boas, né, fazer uma homenagem, mas claro que a gente tem que passar por esses assuntos difíceis, né, não tem como. Bom, então vamos mudar de assunto. Olha que doido, apesar de serem os personagens principais de Glee, Lea Michele, Cory Monteith e Chris Colfer quase deixaram a série em 2011. Tudo começou quando Ryan Murphy deu uma entrevista ao Hollywood Reporter e disse que os personagens deles iriam se formar e deixar a série após a terceira temporada. Segundo ele, não seria muito realista manter Kurt, Rachel e Finn pra sempre no ensino médio, realmente. Mas, alguns dias depois, quando a matéria foi publicada, muitos repórteres foram atrás de Chris pra saber o que ele achava sobre o assunto. E ele acabou revelando que descobriu que deixaria a Glee no Twitter, quando vários fãs mandaram mensagens pra ele sobre o assunto. We kind of known since, the beginning, since we started the show, that, these characters were going to grow up and they were going to graduate eventually. I don't think I thought it was going to happen so soon, necessarily, but I think we knew something like this was coming. Após a declaração de Chris, Ryan deu uma nova entrevista e revelou que, na verdade, tinha planos de criar um spin-off sobre a vida de Rachel, Finn e Kurt após o colégio, então os personagens deixariam Glee para ganhar sua própria série. Ele disse que tinha discutido com os 3 atores suas ideias para o spin-off e que eles não só estavam de acordo e sabiam, como também estavam ajudando a pensar nos enredos, nos locais e como essa história poderia desenrolar. O Ryan também não ficou muito feliz com a declaração do Chris, porque ele ficou
porque obviamente ele se passou por mentiroso, não é mesmo? Mas ele disse que entendeu que o ator provavelmente estava sendo muito pressionado pela mídia, né, pra falar sobre o assunto, e ao mesmo tempo não podia mencionar um spin-off porque era um segredo, então ele ficou naquela situação, provavelmente. Bom, mas toda essa confusão foi em vão, porque no final a Fox desistiu de criar um spin-off de Glee e acabou mantendo Kurt, Rachel e Finn na série. A partir da 4ª temporada, Rachel e Kurt se mudam pra Nova York e passamos a acompanhar a vida dos dois personagens tentando se dar bem na Broadway. Uma coincidência muito legal de Glee é que a Rachel diz que é filha de um casal gay e que seus pais a nomearam em homenagem a Rachel Green de Friends. E as duas personagens têm um plot muito parecido na 4ª temporada, já que tanto a Rachel de Friends quanto a Rachel de Glee deixam as suas casas em uma cidade pequena e suas vidas estruturadas para se aventurarem em Nova York. Será que foi tudo pensado? E um dos episódios mais amados e também mais lembrados de Glee é com certeza o The Sue Sylvester Shuffle, 11º episódio da 2ª temporada e que conta com o mashup de Thriller do Michael Jackson com Heads Will Roll do Yeah Yeah Yes. O episódio foi transmitido logo após o Super Bowl e até hoje é o programa pós-Super Bowl mais caro de toda a história da televisão americana e também mais caro da série. Só pra ter uma ideia, assim, segundo a Entertainment Weekly, o episódio custou entre 3 e 5 milhões de dólares, muito por causa da superprodução que foi a performance de Thriller. Na cena, a galerinha ali do New Directions cantam vestidos de zumbis durante o intervalo de um importante jogo de futebol americano, né? Olha a relação. E de acordo com o Daily Mail, o episódio contou com 500 figurantes e também os membros da banda marcial da University of Southern California. E a gravação foi tão caótica de Thriller que várias pessoas do elenco classificaram a performance como a mais difícil de gravar da história da série. Começa que as filmagens iam acontecer em dezembro de 2010, mas boa parte do elenco acabou pegando um resfriado bem forte e foi preciso adiar em 4 semanas as gravações. Kevin McHale, que canta a maior parte da música, disse numa entrevista à Entertainment Weekly o seguinte: "Eu estava lutando, eu disse, preciso cantar essa música, não peço por mais nada, não preciso cantar durante todo o resto da temporada, só quero cantar Thriller. E eu gravei doente com quase 39 graus de febre, guerreiro, determinado." Já em janeiro de 2011, quando as gravações voltaram, o elenco precisou enfrentar o frio do inverno norte-americano enquanto filmavam durante a noite toda. Não foi fácil, mas valeu a pena. E quero terminar esse vídeo falando de um dos maiores símbolos de Glee, que com certeza eram os slushies. A bebida, que é um tipo de suco com gelo triturado, tipo um smoothie, era jogada no rosto dos membros do coral pelos alunos populares da escola, uma forma de ridicularizar eles, de bullying. Mas uma curiosidade sobre os slushies é que eles eram totalmente reais e doíam muito quando eles eram atirados no corpo dos atores. A Lea Michele revelou durante uma entrevista pro Jimmy Fallon que a mistura não só era muito gelada, como também era difícil de tirar depois. Olha só o que ela falou: "Nós usamos slushies de verdade, eles literalmente te tiram o ar. É muito gelado e eu demoro dias pra me recuperar. E eu também fico parecendo um avatar depois. Gruda no meu corpo, escorre, e quando tiro as roupas, o meu corpo está todo azul. O único jeito de tirar é com creme de barbear. É um grande desastre." Chocada! Meu Deus! Deve ser tipo slime. O negócio gruda. Kevin McHale também disse que as cenas com slush eram traumatizantes. Mano, ele ficou com a pior cena, que ele precisou levar 18 copos de slush no rosto de uma só vez, tá? Tranquilo. Suave. Mas quem aí tinha vontade de tomar um slush? Ou de tomar um slush na cara? Ah, marcante, né? Símbolo de Glee. Ai, meus anjos, foram esses os 20 fatos de Glee. Eu espero que tenha dado pra matar um pouco das saudades, que tenha aquecido o seu coraçãozinho quentinho de fã nesse momento tão difícil. Quero saber o que vocês acharam. Usem os comentários pra complementar as histórias que eu contei, pra complementar com mais fatos. Compartilha esse vídeo pra todos os fãs de Glee ou só pra aquela galera que curte uma série. Dá um like nesse vídeo se você curtiu e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É nóis, tamo junto!